Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um centroavante sendo especulado no Cruzeiro, na minha opinião bem interessante, tá? De um atleta que atua lá no futebol inglês. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, inclusive de outros times, né, interessados na sua contratação nesse vídeo de hoje. Além disso, quero falar também sobre algumas outras atualizações aqui, né, dessa busca de um centroavante, quem que eu indicaria também outro nome para o Cruzeiro e de um atacante do Cruzeiro que vai deixar o clube ainda nesse mês, né, de janeiro. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. O nosso objetivo nosso aqui é de 43 mil inscritos, então quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Quem nos ajuda bastante aqui também é a DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de times internacionais, como eu vou deixar aqui algumas aparecendo lá na loja oficial deles, que dá para você ter, no caso, várias ideias de outras opções de camisas que eu vou deixar aqui para vocês. Lembrando, opções saindo de 90 a 100 reais, valores bem acessíveis, né? Que você pode garantir uma camisa com uma qualidade bem interessante. E você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você ainda garante 10% de desconto na sua compra, acima de 2 unidades. Frete grátis para todo o país e uma loja física no centro de Belo Horizonte, muito bem localizado, muito tranquilo, né, de você entrar, fazer, no caso, a sua escolha e das suas compras. O link do Instagram da DG está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá, né? Quero começar falando aqui primeiramente sobre o Stênio. Vou deixar essa informação aqui, que a tendência é que ele se transfira para o futebol português. No caso, o Cruzeiro tem uma proposta em mãos, né? A tendência é que seja por empréstimo, então, para essa equipe, que ele vai ficar cedido por lá na primeira divisão, na segunda divisão do futebol português, uma equipe chamada AVS. Eu não conheço, né, sinceramente, mas enfim, a tendência é que ele seja emprestado para ter uma experiência no futebol europeu que ele já teve há algum tempo atrás. O Stênio, que apesar de já estar há muitos anos no profissional do Cruzeiro, eu lembro dele desde 2020, né, quando ele começa, ele só tem 20 anos, então é um cara muito jovem, tem contrato longo ainda com o Cruzeiro, então mesmo que faça esse empréstimo, ele não vá bem, ano que vem ele vai ter 21 anos ainda, né, então pô, não acho, no caso, ser uma coisa muito ruim não. Vale destacar o seguinte, né? O Stênio tem 20 anos, ele nessa temporada passada pelo Cruzeiro não conseguiu muito bem, até esperava que ele teria mais chances, né? Foram 20 partidas, a grande maioria no início do ano. Ano passado, ano retrasado na Série B, 5 jogos e 2 gols. Ele volta muito bem, né, daquele empréstimo, marca gols contra o Bahia, contra o Tombense. Ele ficou um tempo também emprestado ao Torino da Itália, que valorizou, né, o jogador. Naquela ocasião, então, ele disputou 29 jogos e 6 gols no futebol italiano, mas pela equipe sub-19, né, do Torino, que acabou não comprando ele em definitivo. Se não estiver enganado, era 12 milhões de reais a multa rescisória. Pelo Cruzeiro jogou profissionalmente em 2020 8 vezes, 2021 10 jogos, 22 5 e 2023 20 partidas, somando tudo então ali quase 50 jogos com a camisa do Cruzeiro, apenas 2 gols marcados e 1 assistência. Lembrando que é o seguinte, eu não acho ele um jogador ruim, não é à toa que ele foi convocado para a seleção brasileira na temporada passada, né, de 2023, para o Sul-Americano que ocorreu em fevereiro daquele ano, né, do ano passado, e ele jogou com muita frequência pela seleção, foram 7 jogos e 1 gol, então fiquei bem surpreso do Cruzeiro não ter nenhuma proposta mais interessante do que a segunda divisão do futebol português. Sinceramente, eu esperava que o Stênio teria até propostas financeiras, né, valor fixo e tudo mais interessantes, mas enfim, o Cruzeiro ainda está estudando, mas a tendência é que ele saia mesmo. Bom, então vamos lá, né? Quero falar dessa notícia aqui, que surgiu lá de informação do Rômulo Giacomi, acho que é essa a pronúncia, lá do Premier League Brasil. Ele afirmou que Bahia, Palmeiras, São Paulo e o Cruzeiro monitoram a situação, né, no caso do centroavante Carlos Vinícius, que até agora, então, nenhum dos clubes fez uma proposta concreta para o jogador. Eu tinha visto a especulação do centroavante brasileiro lá em outros portais, no caso do Bahia, né, que poderia chegar no clube, mas então aí tendo vários times interessados no centroavante, que eu acho uma excelente opção, tá, para o time do Cruzeiro. Ele que tem 1,90 m de altura, é canhoto, ainda mais se o Larcamon gostar de jogar com 2 centroavantes, o Carlos Vinícius é aquele cara camisa 9 mesmo de área, tá? Eu nunca vi muitos jogos dele no Fulham, eu lembro mais dele no Tottenham, em 2020, 2021, que eu assisti alguns jogos dele, e deu para ver também algumas características dele, se você for ver as estatísticas, né? 1,90 m, canhoto, eu vi ali alguns lances que é um cara bem físico, até joguei com ele no FIFA um tempo, obviamente, né, bem diferente da vida real, mas dá para você ter uma ideia do jogador e do esquema tático. Ele seria muito bom se o Cruzeiro jogasse com 2 centroavantes fixos, né? Porque eu não acho que contrate um cara desse para ser reserva ou de Neno para ser reserva, não faz muito sentido. Pelo Fulham nessa última temporada, que começou em agosto para cá, números ok para um cara que é reserva, né? 16 jogos, 3 gols marcados. Até esperava que ele teria mais espaço depois da saída do Mitrovic, né? Que foi jogar no Al Hilal, mas não foi isso que aconteceu. Ano passado, na temporada 22-23,
5 gols em 32 partidas, realmente não acumula assim números sensacionais não pela essa passagem do Fulham. Vale lembrar que aqui no futebol brasileiro ele surge na base do Santos e do Palmeiras, mas profissionalmente joga só na Caldense e no Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis, que é do estado aqui onde eu moro, né, que é de Goiás. Eu lembro que esse clube, acho que é o time que mais vendeu jogadores para o futebol europeu do Brasil, né, para lá, isolado, tá? É um time aí que transferiu mais de 100 jogadores e o Carlos Vinícius foi um deles, ó. Ele surgiu muito bem numa equipe chamada Real SC, da segunda divisão do futebol português, 20 gols em 39 jogos entre 2017 e 2018. Depois foi para o Rio Ave, 14 gols em 20 partidas, logo depois se transferiu para o Mônaco, um desempenho razoável, né, naquela ocasião. Ele foi comprado pelo Napoli, tá aqui, ó, ele foi para o Napoli e depois repassou ele para o Mônaco, que não foi muito bem, 2 gols em 16 jogos, e revendeu ele para o Benfica, que aí sim teve um ótimo desempenho, ó, a temporada dele de 19-2020 pelo Benfica, 24 gols, 10 assistências em 47 jogos e foi para a Premier League, né? O engraçado é que ele joga metade da temporada no Tottenham e foi bem, 22 jogos, 10 gols, mas a equipe acabou não comprando ele. Logo depois ele volta para o Benfica não quis aproveitá-lo. Engraçado, né? Que ele jogou muito bem a primeira passagem pelo Benfica e depois não teve mais nenhum espaço com a camisa do clube. Até na época, entre 2021 e 2022, ele foi muito especulado no Palmeiras. Ele acabou indo para o PSV da Holanda, teve números razoáveis, 36 jogos, 7 gols e 7 assistências, é um cara que dá muitas assistências, né? E aí foi para o Fulham da Inglaterra. É aquela coisa, eu acho fácil essa negociação? Não, primeiro que o Cruzeiro não gosta de ficar entrando em leilão, né? Até porque, no caso, é um jogador que tem sido especulado em vários times, ele é alvo de vários times no mercado até aqui, e só para você ter uma ideia, né, ele não considera, por exemplo, a volta para o futebol brasileiro por agora, porque ele é um cara muito jovem, 28 anos. Só se muita coisa mudar de lá para cá, porque aí eu não acredito muito nessa possibilidade de retorno do atacante ao futebol brasileiro, que lembrando, né, profissionalmente ele jogou na Caldense e no Grêmio Anápolis. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre o Carlos Vinícius. Se tiver alguma outra atualização, eu trago aqui para vocês, por isso que é importante, né, você se inscrever aqui embaixo em nosso canal. Bom, então a última informação que eu quero falar aqui, né, que não é uma notícia que surgiu, mas é um nome que na minha opinião poderia ser interessante em relação ao Léo Bonatini, né? Vocês devem lembrar dele, é um jogador que é revelado pela base do Cruzeiro. Profissionalmente pelo Cruzeiro nunca conseguiu ter muito destaque, né? Ele passou mais por empréstimo a outras equipes, mas foi um jogador que surgiu na base muito bem do Cruzeiro, foi convocado várias vezes para a seleção brasileira na categoria, 2011, 2010, 2012. Profissionalmente jogou no Goiás em 2013, 6 partidas apenas, e se mudou lá para o futebol português. Eu vou deixar aqui para vocês então, né? No caso, no futebol português foi muito bem no Estoril Praia, marcou mais de 24 gols, depois foi lá para o Al Hilal em 2016, foi muito bem também, e volta para o futebol europeu, para o Wolverhampton. Naquela época o Wolverhampton na segunda divisão, né? Ele foi fundamental para o clube subir para a primeira, marcou 12 gols naquele período, ainda passou pelo Nottingham Forest, passou também pelo Vitória lá do futebol português entre 2019 e 2020, e assim, acumulou bons números na temporada de 2021 a 2022 numa equipe da Suíça, que eu não sei pronunciar aqui o nome, marcou 20 gols em um pouco mais de 59 jogos, foi muito bem, e assim, depois foi para o futebol mexicano, lá para o Atlético San Luis, que inclusive é um técnico brasileiro, tá? Eu acho que é o Léo Jardim, que é um técnico que já teve passagens na base da seleção brasileira e tudo mais. O Atlético San Luis ele foi para lá, primeira temporada jogou a metade da competição, 6 gols em 20 jogos, e na atual temporada que começou em agosto, 23 partidas, 5 gols marcados e uma assistência. Não vive uma ótima fase, pelo que eu vi aqui o contrato dele com a equipe vai até o meio dessa próxima temporada de julho de 2024, então já está aí para essa reta final. E aquela coisa, eu acho que é um nome que seria interessante para ser um reserva imediato na posição, né? Não vive uma fase sensacional, até porque se ele tivesse na Premier League, não tinha como ser viável, né? É igual o Vinícius, né? O Carlos Vinícius. Pensa como que iria ficar essa situação, não ia ser nada barato. E está numa situação, eu diria que não muito boa lá no Atlético San Luis, não acho que a equipe mexicana vai fazer todos os esforços do mundo. E nada melhor do que o Larcamón, né, que já deve ter enfrentado algumas vezes o Atlético San Luis na sua carreira, que conhece bem então o futebol mexicano, não é à toa que o Dineno chegou de lá de uma equipe rival. Enfim, acho que o Léo Bonatini poderia ser uma alternativa. Não sei se é a melhor, estou só indicando aqui para vocês, mas eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa próxima meta de 42 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões estão aqui na tela e nos vemos na próxima. Valeu!